presença nesta rubrica ao longo das últimas semanas é o Padre António Vaz Pinto. Cumprimento uma vez mais. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. Com muito gosto. Ao longo das últimas semanas olhamos as três constituições do Concílio Ecuménico Vaticano II. A quarta dessas constituições é a Constituição Gaudium et Spes, a Igreja no mundo atual. Jogava-se aqui também uma concepção de Igreja fundamental na altura. Sim, e cumpria-se, com esta reflexão, com esta análise sobre a Igreja no mundo atual, cumpriam-se um dos objetivos maiores do Concílio Vaticano II? Sim. Deixe-me dizer o seguinte. Quando eu olho e penso, reflito sobre o Concílio Vaticano II, eu creio que há algumas palavras-chave. Uma que é do próprio Papa João XXIII, aggiornamento, quer dizer a atualização. A consciência de que a Igreja precisa de se atualizar perante um mundo que mudou tanto, em tantos aspectos, não é? Bom, depois também esta ideia do diálogo, que é muito importante, porque a Igreja vivia muito de costas voltadas e muitas vezes até contra o mundo contemporâneo, criticando, condenando, fazendo listas de pecados, de heresias, de tudo mais, quer dizer, eram duas realidades em antagonismo. Teria que ser assim. O concílio e os papas que os dirigiram entenderam, e muito bem que não. Também a ideia do regresso às origens, ou às fontes, porque tinha-se acumulado tanta coisa ao longo de 20 séculos, e sobretudo desde o Concílio Vaticano, desde o Concílio de Trento, que já era difícil a gente ir para trás e descobrir, espera lá, mas o que é que isto foi na origem? Tem que se ir às origens da Bíblia, da patrística, da liturgia, e perceber o sumo que está ali por trás. E também uma grande preocupação, para a qual foram lançadas muitas sementes, mas cujos frutos ainda não surgiram, que é a reunificação dos cristãos. O escândalo, não é, de uma igreja cristã, ou de várias igrejas cristãs divididas, que é um escândalo perante o mundo. Ora, já falámos aqui em programas anteriores sobre a igreja que crê, a igreja que ora, a igreja em si mesma, e agora o que é o Gaudium et Spes, assim chamada alegria e esperança, é a Igreja no mundo. E já dizia significativo essa já, alegria e esperança. Bonito, muito bonito, e até começa com uma introdução muito bonita a dizer tudo aquilo que os homens do nosso tempo sentem de alegria e de esperança, e também de temor e de preocupação, isso não pode deixar de ser também em uníssono aquilo que sente o coração de Cristo e o coração dos cristãos. Portanto, uma igreja que olha positivamente para o mundo, sem ingenuidades. O mundo está cheio de injustiças, está cheio de calamidades, enfim, há tantos males a afligirem a sociedade, mas é numa perspectiva positiva, de diálogo e de perceber que história e igreja estão a convergir, sociedade e igreja convergem na mesma sociedade e na mesma história. É aí que as pessoas se podem e devem encontrar. Qual é o polo central? O homem, evidentemente. Portanto, é, digamos assim, o esboço de um grande humanismo. O homem na sua dignidade, filho de Deus, criado por Deus. O homem na sua natureza social, e daí a economia, a política. O homem no seu trabalho, a ciência e a tecnologia, que alteraram profundamente o mundo. E, portanto, temos uma igreja que pretende entrar neste grande movimento, onde muitos dos católicos já estavam, desde prémios nobres até os fautores do concílio, da Comunidade Económica Europeia. Os três primeiros eram exatamente cristãos e católicos e tudo mais. Portanto, uma visão muito importante, muito centrada nos problemas dos homens, a paz, a justiça social e o desenvolvimento. Isto é fundamental. A leitura da sociedade, do tempo, causou perplexidade à própria Igreja, ao próprio Concílio, ou houve uma resposta positiva, adequada? Não, houve uma resposta positiva, mas causou perplexidade. Disseram-se coisas muito importantes, quer dizer, vou só lembrar, portanto,
por exemplo, a luta contra a guerra e, portanto, a pacificação, a colaboração nos organismos internacionais, a participação da Igreja em todos estes movimentos, a afirmação de que os bens da terra, que são de dom de Deus, são para todos os homens e não só para alguns, o escândalo das enormes desigualdades sociais e económicas, o primado do comum sobre o privado. Tudo isto são coisas de grande relevo e de grande importância. E eram temáticas sobre as quais a Igreja não se preocupava até à altura? Não, isto não se pode dizer de maneira nenhuma. Sempre se preocupou. Mas, sobretudo, a partir do Papa Leão XIII, com a Rerum Novarum, foi a primeira encíclica sobre as questões sociais. Isto no final do século XIX. Final do século XIX, 1891, se não me engano. E que foi, não é que não houvesse muita doutrina para trás, mas foi uma espécie de uma carta magna, não é? Que depois foi sendo atualizada, e muito bem, pelo Pio XI, pelo Pio XII, pelo João Paulo II, pelo João XXIII, pelo Paulo VI. Portanto, começou a haver um corpo doutrinário, digamos assim, da Igreja sobre as grandes questões sociais do nosso mundo contemporâneo. O capítulo 4 desta Constituição é sobre a função da Igreja no mundo atual. É possível apresentar essa função de forma sintética? Bom, vou dizer isto, não é? Não sei se a minha síntese será muito feliz. Que é, primeiro, a Igreja não é a sociedade. E, portanto, a Igreja tem que respeitar, e isto é muito importante neste documento, tem que respeitar as autonomias terrestres, das realidades terrestres. A ciência, a arte, a cultura, a economia, não são património da Igreja de maneira nenhuma. E, portanto, a Igreja tem que respeitar exatamente a autonomia destas realidades. Agora, evidentemente, que a Igreja tem que sublinhar a sua origem última e também que todas estas realidades podem ser pervertidas e transformar-se em realidades não ajudantes do homem, mas, pelo contrário, pervertendo e aniquilando. Como, por exemplo, veja-se o caso das bombas de Hiroshima, de tantas outras coisas. Quer dizer, a ideia ética que tem que acompanhar as diversas áreas de compreensão, de investigação, de ciência e tudo mais. É uma Constituição sobre a Igreja no mundo atual, foi escrita há 50 anos, portanto, era para o mundo há 50 anos e por isso tem de ser atualizada. Repare, globalmente ela, entre aspas, está em vigor. Claro que houve muitas mudanças, mas esta Constituição, ela tem a consciência de que não pode dizer tudo, não é? E que, portanto, que outros documentos se irão seguir, e assim aconteceu. E, portanto, são linhas gerais que se mantêm. Talvez, por exemplo, embora já esteja aqui, as questões ambientais hoje têm uma maior importância porque realmente a situação se alterou, não é? Depois, a distância norte-sul, países ricos, países pobres, agravou-se nitidamente. A não existência de uma autoridade mundial que de facto intervenha em situações de genocídio e de violência, como vemos na Síria, tudo isso, a verdade é que estão bloqueados os organismos internacionais. Tudo isso, em certo sentido, está até agravado, não é? Embora também haja sinais muito positivos de avanço em muitos aspectos. Mas são realidades que iriam exigir alguma atualização, algum e vão sendo feitas, e vai sendo feito. Não é para isso preciso um concílio, não é? Para isso é que pode haver. Olha, por exemplo, este Dia Mundial da Paz agora de 2013, o Papa atual, Bento XVI, fez um texto muito bonito, onde exatamente chama a atenção para o problema dos mercados, para o problema dos desequilíbrios, para o problema das diferenças sociais. Portanto, está a trazer, digamos assim, estas linhas mestras para o concreto e agora compete aos cristãos e, em grande parte, aos leigos, na sua vida profissional e na sua intervenção social e política, porem em vigor aquilo que são os princípios cristãos que dimanam ultimamente o Evangelho.
António Vaz Pinto, agradeço ter estado neste programa e apresentado nas últimas semanas estas constituições fundamentais do Concílio Vaticano II. Muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado também. Uma rubrica onde quisemos apresentar os documentos fundamentais do Concílio Ecuménico Vaticano II, nomeadamente as constituições que aprovou.